E vamos falar hoje sobre a exortação. Exortar significa ensinar, instruir. De acordo com o dicionário, é convencer alguém por meio de palavras. E a Bíblia mostra que em 1 Tessalonicenses 5,11, que diz assim: por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele orienta: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. E é importante termos em mente que essas orientações que o apóstolo Paulo ele passa a Timóteo, ele diz em tempo e fora de tempo, ou seja, precisamos entender nos últimos dias que todo tempo é tempo de pregar e de anunciar Cristo, de pregar a palavra de Deus. Não podemos perder a oportunidade de falar do Evangelho e da sã doutrina. E com toda a longanimidade e doutrina. E é aqui que nós gostaríamos de iniciar propriamente hoje. Porque veja, queridos, a orientação foi que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência, mas também é constância, perseverança. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então tem que ter perseverança no ensino, tem que ter paciência no ensino, constância no ensinamento da palavra de Deus. Mas tem que ter doutrina. A doutrina é o ensino, é aquilo que é ensinado conforme a palavra de Deus. Tito 2,1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então veja, a recomendação é que se pregue doutrina, é que se pregue a palavra de Deus. Tito 1,9 diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, é importante, é fundamental entendermos aqui que a pregação do obreiro deve ser conforme a doutrina, conforme a palavra. O obreiro deve falar o que convém à sã doutrina e não as suas opiniões próprias. E deve pregar com autoridade. O próprio Jesus, conforme Lucas 4,32, pregava com autoridade. E de que forma devemos, obreiros, pregar a doutrina? Tito 2, versículos 7 e 8 diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então a pregação deve ter incorrupção, que é a integridade, a mensagem deve ser uma mensagem íntegra, deve ser uma mensagem sem aditivos, gravidade, ou seja, reverência, dignidade, probidade e sinceridade. 2 Timóteo 2,17 diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. É dessa forma que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que pregasse, e essa recomendação estende-se a nós nos dias atuais. Devemos falar de Jesus com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Devemos pregar a palavra com integridade, com reverência e com sinceridade. E por que essas recomendações? Aí ele segue no versículo 2: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E chegou um tempo em que as pessoas não mais suportam a sã doutrina. E é preciso entender
que a verdade de Deus não faz cócegas em nossos ouvidos. Ela esbofeteia nossos ouvidos, ela os queima. Primeiramente ela corrige, repreende e traz convicção. Depois ela exorta e encoraja. Essa frase é de um pastor norte-americano, John MacArthur. E é isso que as pessoas não entendem. Não há um versículo na Bíblia que fale para gostarmos da sã doutrina. Fala para suportar. A doutrina não é coisa que alguém goste, é coisa que alguém suporta. A doutrina agride os ouvidos, machuca a carne, agrava o ego, mas alimenta a alma, satisfaz o espírito e promove o aperfeiçoamento do crente. A doutrina bíblica, a doutrina conforme a palavra. Jesus disse em João 8,31 que o verdadeiro discípulo permanece na palavra. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A igreja primitiva perseverava na doutrina, conforme Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão e nas orações. Quem persevera na doutrina tem o Pai e o Filho. Por outro lado, quem não persevera, veja, que a doutrina não é coisa que se goste. A carne não gosta de doutrina. A carne, a natureza carnal não gosta de doutrina. Mas olha o que diz 2 João 1,9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, meus queridos irmãos, é fundamental entendermos que os dias que estamos vivendo, muitos não têm suportado a sã doutrina. Muitos não têm perseverado na sã doutrina. Muitos não têm aprendido a doutrina. Porque a doutrina é a correção de Deus. É a correção de Deus para o homem. Louvado seja o nome de Jesus. E a correção é um ato de amor, é um gesto de amor. Devemos nos apartar de quem não se conforma com a sã doutrina. Está lá em 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, que diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Essas pessoas intolerantes à doutrina têm comichão nos ouvidos. E o texto diz: e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles começam a rejeitar a autêntica pregação e buscar quem pregue uma mensagem mais agradável. E os propagadores do Evangelho Light dizem que o amor une, a doutrina divide. Mas eles não sabem que, na verdade, quem une é a doutrina, porque a doutrina une em torno do Senhor Jesus. A doutrina acaba com a anarquia gospel. A doutrina acaba com o mundanismo. A doutrina gera aperfeiçoamento nos crentes. Nós lemos ontem, 2 Timóteo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz aqui, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, aperfeiçoamento. Mas os adeptos do Evangelho Light dizem que o amor une, a doutrina divide. E isso não é coisa nova não, irmãos. Isso não é coisa nova. O profeta Isaías profetizou dessa forma.
Isaías 30, versículos 9 a 11, diz assim: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos das veredas, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Esse era o clamor, nos dias de Isaías, este era o clamor dos adeptos da mensagem light, irmão Gabriel. Esse era o clamor das pessoas que diziam, fala aos videntes que não vejam, fala aos profetas que não profetizem, falem coisas aprazíveis, falem coisas que massageiem nosso ego. O clamor do povo em apostasia era esse. Falem coisas agradáveis, falem coisas que vão massagear o nosso ego, falem coisas que vão nos fazer chorar. Mas não prega a doutrina, não. Não prega a verdade, não, porque a verdade machuca a carne. Não prega a verdade, não, porque a verdade dói os tímpanos, a verdade dói os ouvidos. Não prega a verdade, não, porque a verdade vai lá. A verdade de Deus, a palavra de Deus, vai lá no íntimo, no mais profundo do homem. Não prega, não. E nos dias atuais, muitos pregadores são convidados, e quem convida diz, prega uma mensagem assim, para não entristecer o povo. Irmãos, eu quero dizer aqui, debaixo do sangue de Jesus, que Deus me guarde de receber esse tipo de convite, e que Deus me guarde de fazer esse tipo de convite. Porque o pregador, ele deve pregar o que Deus mandar, conforme a palavra. É importante deixar isso claro. Não é somente encontrar um texto adequado e preparar um esboço condizente. É falar o que Deus quer que ele fale. Se Deus quiser que ele fale contra a mentira, fale contra a mentira. Se Deus quiser que ele dê uma palavra de encorajamento, dê uma palavra de encorajamento. Se Deus quiser que dê uma palavra aprovando a igreja, que seja uma palavra aprovando a igreja, o comportamento daquela igreja. Se é uma palavra de exortação, que seja uma palavra de exortação. Mas entrega o recado de Deus em nome de Jesus, irmão. Só que o povo nos dias de Isaías estava desse jeito. E pedindo que não profetizasse o que era reto. E eu acho interessante que hoje os arautos que Deus tem levantado falam a verdade, é alguém para combater mente, difama, calunia, mas não diz que falou a mentira. Eu vou dar um exemplo aqui. Deus levanta um pastor e o pastor prega a verdade. Aí as pessoas começam a dizer que o pastor é quadrado, começam a dizer que o pastor é radical, começam a dizer que o pastor é antiquado, começa a dizer que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, mas ninguém levanta para dizer o pastor está falando errado, porque sabe que é a verdade. E é importante entender que quando pregamos a verdade, o povo reconhece, mesmo que não goste, mas reconhece que é a verdade. Preguemos a verdade. Jeremias também profetizou sobre os falsos ensinadores. Jeremias 5, versículos 30 e 31 diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pela mão deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Tem muito crente nos últimos dias, e me permitam, queridos irmãos e amigos ouvintes, é o momento apologético, é o momento da defesa da fé. Apologética é a defesa da fé. Não é a fé
particular segundo o próprio conceito, é a fé conforme a Bíblia. E o meu povo assim o deseja. E quem está dizendo aqui que coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra é Deus. Profetas falando falsamente. Sacerdotes dominando pelas mãos dos profetas, ou seja, contrata o pregador de oba-oba e apacenta a igreja em cima dos pregadores de oba-oba. Não tem disposição de orar e buscar de Deus, buscar em Deus o leite racional para dar ao povo. E aí toda semana é um profeta diferente. E é só Deus é contigo, receba aí, abra a mão, fecha a mão, levante, sente, tome a casa, tome o carro, passe pelo sal e por aí vai. E o povo gostando, os ouvidos sendo coçados, a coceira, ou seja, o comichão nos ouvidos sendo satisfeito. E é interessante, né, irmão? Quando a gente coça o ouvido, produz uma sensação boa, né? Quando o ouvido está coçando, a gente coloca o cotonete. É uma sensação boa. E é isso que estão fazendo com o povo. Muitos. Mas Deus tem levantado os seus profetas. Deus tem levantado profetas no Brasil. Deus tem levantado arautos em todo o país. E eu louvo a Deus porque aqui em Alagoinhas não tem sido diferente, irmão Gabriel. Eu louvo a Deus porque nós já vemos a sã doutrina sendo pregada em muitos lugares. Eu não queria falar aqui para não parecer que estamos falando em causa própria, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem se esmerado em pregar o que está na Bíblia. E não opinião pessoal, mas o que está na Bíblia. E pregando e mostrando. E louvado seja Deus por isso. Muitos não suportam essa doutrina e já era assim. Um exemplo é o exemplo de Acabe. 1 Reis 22:8 diz assim: Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Acabe odiava Micaías porque Micaías profetizava, segundo a fala de Acabe, só o que era mal, nunca profetizava o que era bom. Agora veja que a culpa é do profeta. A pessoa está no erro, o pastor prega a doutrina e a culpa é do pastor. Vai entender isso? A pessoa está ali, chafurdada no lamaçal do pecado, mas tem uma carteirinha de membro. Aí o pastor prega a doutrina, a culpa é do pastor. E a pessoa ainda sai com raiva do pastor, sai com raiva do dirigente, porque pregou a doutrina. E aí sempre se levantam os Ananias, conforme Jeremias 28, do 10 ao 17. A Bíblia fala que Ananias, ele profetizou bênção para o povo, desfez a profecia de Jeremias e ainda quebrou o jugo que estava no pescoço de Jeremias, um jugo de madeira. Mas Deus usou Jeremias para dizer a Ananias que Ananias fazia com que o povo confiasse em mentiras. Irmãos, a responsabilidade em se pregar a doutrina é tão grande que quando alguém prega mentira para o povo, é como se estivesse vendendo veneno e dizendo que é remédio. Imagine aí, você chega na farmácia e diz: me dê um remédio, e a pessoa lhe vende veneno. É isso que os falsos profetas fazem. É isso que os falsos arautos fazem. É isso que os covardes fazem, que se negam a pregar a doutrina com medo. Mas está na Bíblia, irmãos, que muitos, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E não é isso que está acontecendo? Eu quero uma palavra light, eu vou procurar um pregador light. Eu quero uma palavra de autoajuda, eu vou procurar um pregador de autoajuda. Eu quero uma igreja moderna, eu vou procurar um pregador moderno. Eu quero continuar no pecado, eu vou procurar uma igreja inclusiva, mesmo com práticas que Deus abomina. Eu vou agora construir uma doutrina que desconstrói a doutrina bíblica. A Bíblia chama de doutrina de demônios quem faz isso. E hoje tem igreja para tudo, e chama o nome de evangélico. Tem igreja para tudo. E o desvio de finalidade tão grande porque a igreja de Cristo, a coluna e firmeza da verdade, tem uma atividade muito clara. É anunciar o evangelho de Jesus. A grande comissão da igreja é essa. E enquanto faz isso, aguarda o arrebatamento e vamos passando pelo aperfeiçoamento que é promovido pelo Espírito Santo de Deus, e vamos um exortando o outro, e vamos um aconselhando o outro, vamos sendo doutrinados pelo anjo da igreja e esperando o grande dia do arrebatamento. Mas hoje tem igreja que é colocada tão somente para satisfazer o ego das pessoas. E essas pessoas, o texto segue dizendo, versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade. E é muito frequente nos dias atuais a máxima de que cada um possui a sua própria verdade. E alguns que se denominam evangélicos, andam insistindo abertamente que a fé só em Jesus não é o único caminho para o céu. Nós já falamos aqui sobre o universalismo. E há alguém que diga que até Hitler vai ser salvo. Se ele se arrependesse, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Mas sem crer, sem confessar Jesus, sem aceitar Jesus, ninguém, em nenhum outro há salvação, porque também no espaço do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E só existe uma verdade, João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Existe verdade absoluta, sim, senhor. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E que verdade é essa? João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade que liberta é Jesus, queridos irmãos. E é importante colocar aqui o seguinte, só há um caminho que leva o homem para o céu, é Jesus. E todos os outros caminhos levam à perdição. Quem tem ouvidos, ouça. Só há um caminho que leva o homem para o céu, esse caminho é Jesus. Em nenhum outro há salvação. E todos os outros caminhos levam à perdição. Alguém diz que a doutrina divide, mas a Bíblia mostra o contrário, a doutrina une. 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A igreja madura, uma igreja madura, uma igreja firmada na verdade bíblica, uma igreja firmada na doutrina, uma igreja que persevera na doutrina, uma igreja avivada, é uma igreja unânime.
Porque todo mundo, irmão Gabriel, abre mão das suas opiniões e prefere seguir a doutrina. Olha que maravilha. O pastor recebe a doutrina porque ele medita nas Escrituras, precisa fazer e faz conforme Paulo escreveu a Timóteo, persiste em ler e exortar. Aí ele persiste em ler, exorta a igreja entende que é Deus falando através da vida dele, faz como os bereanos ali, né? Acompanhando a meditação, com a Bíblia aberta, e todo mundo obedece. Por quê? Porque entende que o pastor, eu não estou falando de algum mercenário que possa ter por aí. O pastor é o mensageiro, ele entrega a mensagem, ele não produz doutrina, ele entrega a mensagem. A mensagem já está feita, está na Bíblia. E ele vai buscar de Deus: Senhor, o que é que eu devo falar ao teu povo? E Deus vai dar o tema, e ele vai ler, vai meditar, vai, como alguém diz por aí, vai comer Bíblia. E vai passar para a igreja, e a igreja unanimemente vai receber a doutrina. Infelizmente não é assim que tem acontecido, mas é assim que deveria acontecer. Mas muitos têm se desviado da verdade. E desviando-se da verdade, precisa criar outras verdades. E aí o texto segue dizendo: dando ouvidos às fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula, irmão, significa... fábulas são invenções falsas. São mitos criados para desviar a atenção da sã doutrina. E eu gostaria de pedir aos irmãos ouvintes que prestem atenção, como hoje tem um monte de contador de história. Irmão, está julgando? Olha, Jesus disse que pelos frutos conheceríamos. Foi Jesus quem disse. E não tem como colher figo de abrolhos. Então, se eu estou vendo ali uma árvore que parece ser um pé de manga, e estou vendo manga na árvore, é um pé de manga. E nos dias atuais tem um monte de contador de história. A fábula é ficção. É uma ficção que produz uma moral da história. E muitos estão deixando a verdade objetiva, que é a palavra de Deus, e dando ouvido a fábulas. Lembremos-nos das fábulas. Quem não se lembra da fábula da cigarra e da formiga? Da lebre e da tartaruga, da raposa e das uvas, entre outras fábulas. E muitos pregadores estão deixando de pregar sã doutrina e se enveredando a contarem contos de carochinha. E aí tem surgido todo tipo de aberração que tem massageado o ego das pessoas e desvirtuado a autêntica, objetiva e eficaz pregação da palavra de Deus. Isso não quer dizer que alguém não possa, né, e aí aprender com os eventos da vida ou com as histórias que de fato aconteceram. O próprio Jesus ensinou através de parábolas. Mas devemos ter consciência que a moral da história deve ser bíblica e conforme a doutrina, e jamais baseada no empirismo ou no pragmatismo. E hoje alguém ensina, e nós estamos falando aqui, é daquelas pessoas que dizem que é ex-bruxo e que deu nome à maionese. A maionese que foi criada lá em 1905, tem mais de 100 anos. Eu não sei como esse homem estava vivo. 1905, me ajuda aí a fazer a conta, 112 anos. E alguém aparece dizendo: fui eu que dei o nome. Ou uma marca de automóvel fundada em 1911, há 106 anos, mas a pessoa diz: quem deu o nome fui eu, e bota lá uma história, uma fábula, uma lorota, como alguém diz. Ou então os intermináveis ex-feiticeiros que fizeram todos pactos para artistas famosos. Eu não estou dizendo que isso é impossível, mas eu estou dizendo que tem um certo artista aí que todo mundo fez pacto para ele.
Isso sem falar dos diálogos com bruxas, as visitas ao inferno, até mesmo terreiro batendo tambor para salvar pastor, as visagens, os revelamentos. Irmão, nós somos pentecostais, nós cremos em visão e revelação, mas tem muita visagem e muito revelamento nos últimos dias. As unções extravagantes, os movimentos mirabolantes que só servem de tropeço. São fábulas que estão desviando as pessoas da verdade. E estamos carecendo, mas Deus tem levantado. Deus tem levantado pessoas que estão pregando a verdade objetivamente, sem arrudeio. A Bíblia fala em 1 Timóteo 1,4: não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Cuidado com as genealogias intermináveis. E tem gente hoje que faz até árvore genealógica de demônios. Para quê? Para quê? Para levar do nada para lugar nenhum. Aí vai fazer estudo de principado de cobra. Vai fazer estudo de principado de touro. Eu não sei aonde é que acham esse estudo, porque na Bíblia não tem. Tem algum principado de cobra na Bíblia? Vai ser para jogar no bicho. Que eu saiba, não tem. Mas alguém vai fazer estudo de principado de cobra. Alguém anda por aí com espada de Miguel Arcanjo. Alguém anda por aí ensinando que o aniversário do diabo é 31 de agosto. E tem que jogar sal grosso porque vai tirar o demônio. Aonde é que isso está na Bíblia? Isso é fábula, irmão. Isso é fábula. Fábula. História. Não é história com H-I. É história. História fantasiosa. Ficção. Conto de carochinha. Está desviando as pessoas da verdade bíblica, da sã doutrina. Genealogia de anjo. E é tanto anjo. Eu sei que os anjos, biblicamente, a gente compreende, né, que os anjos têm nome. Miguel, está lá registrado o nome de Miguel. Gabriel, está lá registrado o nome de Gabriel. Mas aí alguém inventa, é tanto anjo. É Rafael, é Lauriel. Salatiel. Salatiel acho que não tem, não. Salatiel tem o nosso querido irmão Salatiel, que congrega na sede, diácono da igreja. Glória a Jesus. É tanta invenção que leva do nada para lugar nenhum. O que eu preciso saber sobre os anjos está na Bíblia. São ministradores do Senhor a serviço do povo de Deus. Pronto, o que eu preciso saber é isso. O que eu preciso saber sobre o diabo e seus demônios, sabe o que é? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é que eu preciso saber? O que Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. O que eu preciso saber é isso. O que eu preciso ter é a autoridade que o apóstolo Paulo teve, porque quando os filhos de Seva foram expulsar demônios em nome do Jesus que Paulo prega, aquele demônio disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós quem sois? O que nós precisamos é isso. E não ficar cavando para descobrir qual é o nome, o sobrenome, o RG, o CPF de demônio. Isso é lorota, irmão. Isso é fábula, está na Bíblia. E assim, eu sei que essa mensagem não gera aplauso, não. Não gera aplauso. Aí muita gente se ofende. Mas a verdade é o que está na Bíblia, não é o que eu acho. A verdade é o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Se alguém está errado, é o homem. E quem está errado, se conserte. Quem está errado, mude. Agora Deus não muda. Deus é imutável e é perfeito. 1 Timóteo 4,7.
Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Aqui são mitos pagãos e sem nexo, que levam, mais uma vez, que leva do nada a lugar nenhum. É tanta superstição. E tal dia tem que vir todo mundo com tal cor, e tal dia tem que vir todo mundo de tal cor. E aí, não sei porquê, é para trazer boa sorte? Não, nesse dia tem que usar branco. Por quê? Nesse dia não pode comer tal alimento, não pode comer carne disso, não pode comer carne daquilo. Irmãos, deixemos as mandrágoras e fiquemos na oração e no jejum. E na palavra, sobretudo na palavra. Tito 1,14, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. 2 Pedro 1, 16, 21 ao 21 diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha o que Pedro está dizendo. Nós não pregamos seguindo fábulas artificialmente compostas. Pedro está dizendo, ei, a gente não tá pregando em cima de fábula, não. A gente não está pregando em cima de historinha, não. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, deixemos as fábulas e fiquemos com a sã doutrina, que é a palavra de Deus, que é conforme a palavra de Deus, e que não foi produzida por vontade humana, mas foi produzida por inspiração do Espírito Santo de Deus. E infelizmente, nos dias atuais, para você falar, rejeita as fábulas, rejeita os contos de carochinha, rejeita as historinhas, como diz o adágio popular, para boi dormir, e faz o que a Bíblia recomenda. E eu encerro lendo aqui com os irmãos, louvado seja o nome de Jesus, que está na palavra de Deus, que nos ensina, queridos irmãos, que devemos, 1 Pedro 2, versículos 1 e 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para a semana a gente volta finalizando esse tema sobre a defesa apologética. Por que a defesa apologética? Por que pregar a verdade?